Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre os Kaiten, uma medida desesperada do Japão tomada no final daquele conflito. Quero aproveitar o tema do vídeo para dar uma dica muito bacana, o jogo World of Warships que patrocina esse vídeo. É um jogo gratuito de batalha naval para computador, onde você pode controlar mais de 400 navios de guerra altamente detalhados e realistas em 40 mapas diferentes com gráficos incríveis. Há várias classes à disposição, como os rápidos contra-torpedeiros, os poderosos encouraçados, os ágeis cruzadores e os porta-aviões, a partir de onde poderá atacar os navios do adversário em ataques aéreos devastadores. E temos também os submarinos, adversários silenciosos e poderosos que espalham o pânico apenas com a mera desconfiança da sua presença, atacando com precisão mortal. Você pode jogar com navios de diversas nacionalidades, inclusive do Brasil, podendo controlar os navios Almirante Abreu e o Juruá, além de usar a camuflagem especial do Brasil para personalizar os seus outros navios. E que tal jogar com o Godzilla e o Kong ou batalhar contra os gigantes monstros de Big Hunt? Esses são apenas alguns dos grandes eventos que já passaram pelo World of Warships. Então, o que você está esperando? Faça o download do jogo agora mesmo pelo primeiro link da descrição e se registre com o código promocional Estrondo para ganhar o navio de guerra brasileiro Almirante Abreu com camuflagem permanente da Ordem e Progresso, 20 camuflagens do Brasil, 500 dobrões, 3 dias de conta premium e 1 milhão de créditos. Junte-se aos mais de 44 milhões de jogadores no melhor e mais envolvente jogo de batalha naval. Vejo vocês por lá! Quando o Japão atacou Pearl Harbor e uma dezena de outros alvos na Ásia e no Pacífico em dezembro de 1941, a Marinha Imperial Japonesa era a segunda mais poderosa do mundo, atrás apenas da Royal Navy. Equipada com 10 grandes e poderosos encouraçados, 6 porta-aviões pesados e 6 leves, com outros 7 em construção. Um total de quase 40 cruzadores pesados e leves e um impressionante número de 115 destroyers com outros 43 em construção, além de uma frota muito moderna de submarinos composta por 68 embarcações. No entanto, a diferença da Royal Navy e da Marinha dos Estados Unidos, que eram obrigados a espalhar a sua força naval por todo o planeta, a Marinha Imperial Japonesa concentrava toda essa gigantesca força apenas no Pacífico, transformando-se em 1941 na maior e mais poderosa força naval operando naquele oceano. Mas apenas 2 anos depois, no final de 1943, a situação era muito diferente, com a Marinha Imperial Japonesa, apesar de ainda poderosa, tendo sido reduzida a apenas uma fração da sua força original, com os Estados Unidos despontando já naquele ano como a maior força naval do planeta graças ao seu incomparável poderio industrial. Em dezembro de 1943, os japoneses sabiam muito bem que era apenas uma questão de tempo até os Estados Unidos se aproximarem das ilhas principais do Japão. E eles também sabiam que para conter uma força adversária tão avassaladora e superior, os métodos tradicionais de combate já não eram suficientes. Com a alta cúpula militar japonesa criando, naquele mês, o Shinbutai, Unidades de Ataque Especial, uma força dedicada à realização de ataques suicidas. Ao contrário do que os próprios líderes japoneses esperavam, o recrutamento de militares para essas unidades foi espantosamente fácil, com dezenas de milhares de militares japoneses se voluntariando para a realização de missões das quais eles sabiam que não poderiam retornar. Essa facilidade no recrutamento estava relacionada com 2 aspectos principais, com um deles sendo o elevado nível de militarização da sociedade japonesa da época, e com o outro sendo os princípios samurais e o código Bushido, que, dentre outras coisas, dizia que se render era altamente desonroso e que a única forma de um soldado morrer era lutando. No âmbito do Shinbutai, foram criadas muitas unidades, com a mais conhecida sendo os kamikaze, uma palavra que significa vento divino em referência a um tufão que no ano de 1281 dispersou uma gigantesca frota mongol que se preparava para desembarcar no Japão.
Foi a unidade mais eficiente do Shinbutai, com um total de 3.800 pilotos japoneses morrendo em ataques kamikaze, ataques que custaram a vida de mais de 7.000 militares norte-americanos. A segunda unidade mais eficiente do Shinbutai foi a Kaiten, torpedos humanos que eram guiados até o alvo por um submarinista. As primeiras experiências com esse tipo de arma começaram em fevereiro de 1944 e inicialmente tratava-se de um torpedo tipo 93 com um cilindro que atuava como compartimento do piloto. Nas versões finais de produção, os japoneses instalaram um giroscópio pneumático, um periscópio e sistemas hidráulicos de controle mais precisos. Um detalhe importante é que, uma vez no interior de um Kaiten, o piloto não era capaz de sair, com a escotilha sendo trancada pelo lado de fora. O treinamento era bastante exigente e envolvia a navegação exclusivamente por instrumentos e periscópio, e era também muito perigoso, com dezenas morrendo em acidentes. O conceito original previa o lançamento desses torpedos por submarinos, navios e até mesmo de instalações costeiras, mas apenas a versão lançada por submarino foi empregada em combate. O piloto entrava no Kaiten por meio de uma escotilha que o ligava ao submarino-mãe, com a embarcação podendo assim permanecer submergida. Após se desconectar do submarino, o Kaiten acelerava em direção ao alvo, normalmente a no máximo 10 ou 12 km de distância, apesar de alguns modelos terem uma autonomia de 80 km, o que significava que o piloto podia realizar várias tentativas ou permanecer às voltas à espera de alvos maiores e mais importantes. Se os explosivos não se detonassem conforme o esperado, o piloto podia detoná-los a partir do compartimento interno. Os Kaiten eram transportados nos grandes e pesados submarinos japoneses, geralmente em grupos de 2 ou 3, com alguns modelos armados com ogivas explosivas de até 1.800 kg. O modelo mais produzido foi o Tipo 1, baseado no motor de um torpedo Tipo 93, com um alcance de quase 80 km e uma velocidade máxima de 30 nós, com pouco mais de 100 tendo sido empregados. Os japoneses usaram o Kaiten em 10 grandes destacamentos, com o primeiro ocorrendo em novembro de 1944. Mas é muito difícil apurar exatamente o nível de sucesso dessa arma, com os Estados Unidos dizendo que apenas uma embarcação, o SS Mississinawa, foi atingido e afundado. Mais fontes afirmam que o destroyer USS Underhill também foi atingido, afundando-se em julho de 1945, o que significa que, dependendo da fonte, o número de vítimas dos Kaiten oscila entre os 180 e os quase 400. No total, os japoneses adaptaram um cruzador, 14 destroyers e 24 submarinos para transportar e lançar o Kaiten, com 106 tendo sido efetivamente lançados durante a guerra. Mais uma arma desesperada de um Japão que via a derrota como claramente inevitável.